pedido de impeachment revela muita coisa. Primeiro que é um lampejo só de esperança. Essa casa, essa finada Constituição, ela já não está mais em voga, ela não existe mais. Na separação dos três poderes, o que mais poder tem é o Senado. Porque aqui se sabatina, que é a Casa da Federação, aqui se sabatina ministros que vêm à CCJ e são votados no plenário e eles mentem de uma forma desassombrada e se comportam de forma inversa. Aliás, se comportam como de verdadeiramente eles são. Aqui eles fingem, são verdadeiros estelionados. O ministro Flávio Dino, como todos os outros, fizeram do Supremo um partido político e em exercício, em militância, em todos os sentidos. Mas não basta cumprir o nosso papel, porque essa casa, as duas casas, essa principalmente, se curvou e faz parte. Tudo que vem a essa casa vem escrito pelas mãos do Supremo. E aqui nós não temos uma presidência que põe para andar aquilo que é o desejo do povo. Vejam essa questão do militante, do político, Flávio Dino, que não se tocou para o fato de que ele hoje é tão somente um guardião de uma Constituição. Mas é o fato de que a Constituição não existe, ninguém se sente guardião dela. Precisamos imediatamente, já para a próxima semana, também protocolar mais um impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Inseriu documentos falsos na entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos de uma viagem que ele nunca fez. Só que isso já deixou de ser problema nosso, senador Portinho, senador Mourão. Isso já é problema da América. É um problema deles com a América. E Flávio Dino, para completar, quer fazer uma magnífica aqui, tupiniquim, para barrar a magnífica dos Estados Unidos. Só que isso é um problema dos Estados Unidos, não é nenhum problema nosso. Isso é um problema da primeira emenda dos Estados Unidos. Mas as violações deles vão ganhando ramificações pelo mundo, e principalmente o senhor Alexandre de Moraes. Ele viola, eles inserem documentos falsos, já há uma descoberta de que o SAID teve uma influência e confissão do próprio Barroso, que deixa a Suprema Corte chorando. Eu não sei se o choro dele é pedindo uma anistia, né, para ele, porque certamente o destino deles não será fácil, de nenhum deles, e tem que chorar, porque eles não sabem chorar pelos outros. Eles não têm empatia, eles não têm sentimento quando violam e dão 15, 16, 17 anos para gente inocente. Mas ele foi embora chorando. De repente, Trump vai se emocionar com o choro dele e certamente dará uma anistia e vai devolver o passaporte desse chorão que não tem um mínimo de sentimento. Nós vamos entrar para o senhor Alexandre de Moraes não tão somente por conta da violação do caso Felipe Martins, jogado numa cela solitária por 6 meses, está preso já há mais de 2 anos, para que ele pudesse confessar um crime que ele nunca fez, e agora tem um advogado chamado Jeffrey Tichini, além de inteligente, valente, que emparedou Alexandre de Moraes ao confessar publicamente que tinha dentro desse tal do núcleo 4, não é? Documentos falsos. Isso já era para ter dado impeachment há muito tempo. Se essa casa tivesse ávida, se alguns não tivessem acovardado, se uma outra parte não estivesse comprometida com o sistema, e é essa parte comprometida com o sistema que quer fazer o próximo presidente da República. Aviso aos senhores da imprensa e quem está filmando que o tempo de Deus com Jair Bolsonaro ainda não encerrou. Aviso também para esses senhores apressados, apressado come cru e quente, que o tempo de Deus com Bolsonaro ainda não encerrou. E eles querem alguém do sistema. Imagine você presidir um país desse tamanho com o sistema nas suas costas. Mas o senhor Alexandre de Moraes, ele não tem problema nenhum. Ele perdeu todos os controles, até porque para mim aquilo é uma entidade de alta patente numa mente psicopata, que perdeu todos os limites. E ele, então, vai violando. O caso do Felipe Martins é um caso absolutamente triste, e essa violação agora do Núcleo 4, onde documentos colocados pelo senhor Gunê, que, aliás, está vindo para recondução. Venha, Gunê, venha, porque de mim você já sabe. Novamente é um voto não para você, e certamente tem questionamentos para fazer para você por violação. E agora, você dizendo que pedir impeachment de ministro tem que passar por você.
Você aprendeu isso em que escola? Qual foi a escola? Qual foi a Constituição? Foi no IDP que você aprendeu isso? Isso passa por essa casa. Ao termos 41, por isso o Brasil que me vê, há uma necessidade de termos homens e mulheres aqui nessa casa, que não se acovardam, não se afrouxam e não se amedrontam. E não tenha rabo preso com quem está lá do outro lado, praticando uma política ideológica de esquerda, com um governo onde eles fazem o mesmo consórcio, o mesmo conluio e estão aliados ao eixo do mal. Esse é um pedido de impeachment do senhor Flávio Dino, e na próxima semana nós vamos protocolar do senhor Moraes pela violação dos documentos colocados na imigração dos Estados Unidos para incriminar um jovem corajoso, destemido, que não se vendeu, não se entregou, não se acovardou no primeiro aperto que recebeu, e agora o próprio Moraes desconsidera do PGR, um documento feito à mão de quem entrou e de quem saiu do Palácio do Planalto. Nós estamos acordados, somos poucos, mas somos como os 300 de Gideões. Nós vamos vencer. Num dia emblemático, nessa quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025, nós estamos entrando com mais um pedido de impeachment de ministro do Supremo. Não vamos deixar de cumprir o nosso dever, mesmo diante de uma inércia da Casa Revisora da República, de sequer colocar para o plenário deliberar. Nós temos mais de 70 pedidos de impeachment. Esse que nós estamos dando entrada hoje com 10 senadores da República assinando, do ministro Flávio Dino, está assinando esse pedido o senador Magno Malta, aqui presente, senador general Hamilton Mourão, aqui presente, senador Carlos Portinho, também presente, senadora Damares Alves, senador Luiz Carlos Reins, senador Marcos Pontes, senador Jorge Seife e eu, Eduardo Girão do Ceará. Quero dizer para vocês que esse pedido de impeachment vem sendo construído há algum tempo. A gente não banaliza pedidos de impeachment, nós temos responsabilidade. O que a gente está vendo hoje no Brasil acontecer é uma blindagem a esse instrumento importante que só o Senado pode fazer, segundo a Constituição brasileira. Como diz o senador Magno Malta, uma Constituição que é desrespeitada o tempo todo, que ele chama de finada. Mas nós respeitamos a Constituição do Brasil no limite das nossas forças. Nós vamos honrar, porque nós fizemos, inclusive, um juramento a ela. Infelizmente, aqueles que mais deveriam protegê-la são os primeiros, hoje em dia, a violá-la. E hoje nós estamos vendo um movimento muito preocupante, senador general Hamilton Mourão, senador Magno Malta, senador Carlos Portinho. Um movimento que me parece uma cama de gato armada, para que no ano de 2026, que nós vamos ter uma eleição no ano que vem, onde devemos ter, pela sintonia que a gente percebe conversando na rua com a população do Brasil, a maioria de direita e conservadora que vai ocupar essa casa, se Deus quiser, a partir de 2027, estão querendo tirar esse direito dos senadores, alguns que vão continuar aqui e outros que vão vir para essa casa, que eles possam fazer pedido de impeachment. Algo extremamente casuístico, no ADPF do Partido Solidariedade, junto com a Associação de Magistrados Brasileiros, que entrou no Supremo Tribunal Federal, no ministro Gilmar Mendes, está a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que a gente sabe a posição dele, as falas políticas dele se multiplicam quase que diariamente, que ele é contra os pedidos de impeachment. E essa lei é de 1950, a lei de impeachment.
E o Paulo Gonet, procurador-geral da República, que nós já entramos com pedido de impeachment dele também, no ano passado, ele deu um parecer nesse final de semana dizendo que sim, que é ele, que é a PGR que tem essa possibilidade de entrar com pedido de impeachment. Só a PGR. Isso é mais um desrespeito ao legislativo brasileiro. E nós não vamos abaixar a cabeça. A população precisa saber o que é que está acontecendo, a tentativa de blindagem, para que essa casa não cumpra o seu dever. Então, esse pedido de impeachment do ministro Flávio Dino é um pedido de impeachment que tem 4 pilares. São 37 páginas que nós estamos dando entrada. Saindo daqui, nós vamos dar entrada na presidência do Senado. A participação de Flávio Dino em eventos políticos, ou seja, uma atividade político-partidária que é proibida. Ele falando que a vice-governadora do estado, no evento da Universidade do Maranhão, daria uma boa candidata. Então, de forma muito objetiva, houve uma violação aí da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no Código de Ética da Magistratura. A violação à liberdade de expressão também. O ministro Flávio Dino, alguns meses atrás, ordenou a retirada de circulação de livros jurídicos que ele considera discriminatórios. Então é algo surreal a gente estar vendo isso acontecer, censura em pleno século XXI que viola a liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal. O terceiro item, o vício de imparcialidade e conflito de interesses, quando ele é relator de um inquérito que investiga o ministro da Casa Civil de Lula, Rui Costa. Lembra daquele escândalo dos respiradores, dos 300, do Consórcio Nordeste, que Flávio Dino, inclusive, era governador do Consórcio Nordeste na época? O ministro Rui Costa era o presidente desse consórcio. E o ministro Flávio Dino recebeu essa relatoria e não se declarou impedido, suspeito, ele sendo um governador da época. Então isso aqui é algo que a população quer resposta. Eu sou do Nordeste e sei que nordestinos sofreram porque esses respiradores comprados da indústria da maconha, 48 milhões de reais, evaporaram. Nunca chegou um respirador. Então, muito provavelmente, nordestinos morreram na época da Covid por causa desse consórcio Nordeste, dessa fraude, que está aí, joga para um lado, joga para o STJ e está na mão do Flávio Dino. Era o único que não poderia estar, na nossa opinião. E o último, já passando a palavra para os colegas que queiram se manifestar, o último pilar desse pedido de impeachment é a extrapolação de competência na DPF 1178. Sabe qual é essa DPF? A denúncia que condiciona a validade de normas estrangeiras à homologação judicial, ou seja, ele extrapolou a sua competência e gerou uma insegurança jurídica sem precedentes numa instabilidade regulatória afetando a economia nacional. Então, esse pedido é um pedido bem embasado. Quero agradecer os jurídicos dos nossos gabinetes que fizeram essa construção. Nós estamos dando entrada e vamos cobrar mais um pedido de impeachment que vai ficar na presidência do Senado. E o Brasil só vai se libertar desse caos que nós estamos vivendo quando o Senado cumprir o seu dever e colocar cada um no seu quadrado, porque a gente vai ter a volta da democracia a partir do momento que nós tivermos o respeito e a separação entre os poderes, porque hoje tem um que esmaga os demais poderes, especialmente essa casa, que é o Senado Federal. Muito obrigado.